Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. A dica de hoje, roteador C80. Se você tem um roteador C80 na sua casa e não sabe fazer a configuração completa dele ou está tendo algum limite de velocidade aí, fica comigo até o final do vídeo que eu vou ensinar você a configuração completa passo a passo. Antes disso, gente, por favor, dá aquela moralzinha pro canal, se inscreva no canal, deixe um comentário que eu vou ajudar vocês sempre pessoalmente. Então vamos lá. Primeira coisa que iremos fazer, primeira coisa de tudo, para quem fez, comprou o roteador, tirou da caixa, é você pegar a sua operadora. Eu não sei qual é a sua operadora, tá? Porém, eu vou pegar como exemplo aqui a Claro. Você vai colocar o seu modem em modo bridge, tá? Se você não sabe como colocar o seu modem em modo bridge, aqui a própria Claro ensina como você fazer, tá? Porém, não são todas as operadoras e a própria Claro não são todos os modems que deixa você colocar no modo bridge. Ou quando você coloca no modo bridge, pode ser que o roteador pare de funcionar, dê algum problema, mas isso depende da operadora, tá? No meu caso aqui, tranquilo, funcionando perfeito. Eu já coloquei ele em modo bridge, aqui ensina como você colocar. Depois de você colocar em modo bridge, você vai pegar um cabo RJ, colocar em qualquer porta de trás ali, que é aquelas amarelinhas. Você vai conectar ali e conectar no seu C80, tá? Conectou ele no seu C80, assim que você conectar ele, vai aparecer a primeira tela, é essa daqui. Você vai digitar 192.168.0.1. Então você digitou isso daí, tá até na caixa do roteador explicando. Ele vai abrir essa tela. Se não abrir esta tela, abrir a primeira tela, às vezes abre, dependendo da atualização, ele vai abrir uma tela para você colocar a senha padrão, que é admin, tá? ADM, né, que é admin, e admin. Coloca as duas vezes, está na caixa aí, é só colocar e apertar o Enter. Ele vai abrir as configurações. Porém, se abrir essa tela, ele está pedindo para você trocar a senha. Então você automaticamente vai fazer a troca da senha, digitou a senha que você quer, é só dar um OK e ele já vai fazer abrir a tela de configurações, tá? Conseguiram entender? Se caso o modem seu da operadora não deixar colocar em modo bridge, você vai entrar nas configurações dele e desativar o DHCP e o Wi-Fi, tá? O Wi-Fi dele tem que ser desativado. Por quê? Senão você vai ter o Wi-Fi duplicado e o DHCP duplicado. Conseguiram entender? Tá? Aqui é a primeira vez que vocês estão acessando o modem, ele demora um pouco, tá? É a primeira configuração dele, então realmente acaba demorando um pouquinho. Vocês vão aguardar até abrir a primeira tela de configuração. Então, ele já vai abrir a tela de configuração e vai te dar mais algumas opções aqui. Tem muita gente que não está conseguindo fazer a configuração, tá? Porém, aqui nós vamos fazer o seguinte. A primeira configuração aqui é a parte que você faz a configuração rápida que eles falam. Tá? Você pode mudar o idioma aqui. Eu vou mudar o idioma, ele demora um pouquinho, mas você vai ter que mudar o idioma para quem não conhece, tá? Então você coloca em português, ele já vai fazer ele vai reiniciar novamente. Aí já vai estar tudo em português, muito mais simples para quem não fala inglês ou tem dificuldade com outro idioma. É só aguardar. Ele vai mostrar novamente a tela de instalação. Eu vou deixar em tempo real para vocês verem realmente o que demora, tá? Então, para quem está tendo problema, siga agora o passo a passo do início ao fim, para que realmente o seu modem se comunique corretamente com o seu roteador e você não tenha vulnerabilidade na sua rede, tá? Então, feito isso, ele já reiniciou novamente. Ele vai abrir a tela de novo das configurações aqui iniciais, tá? A gente pode fazer as configurações por aqui ou pode simplesmente sair. Eu vou mostrar as duas partes para ficar totalmente completo, tá? Então vamos lá.
Então aqui vocês vamos escolher aqui, no caso nós estamos no Brasil. Então a gente vai pegar aqui o horário do Brasil, tá? Vamos achar aqui, ó, Brasília. Vamos pegar o de Brasília. Dê um seguinte. Aqui é o seguinte, vai depender da sua operadora, tá? Tem a operadora que usa IP dinâmico, o IP estático, o PPP-oAE. Se você não sabe qual é só você colocar aqui, ó, detectar automaticamente. Ele já vai procurar e vai selecionar a opção. No meu caso é dinâmico, é só dar no seguinte. A segunda parte aqui, nós não vamos mexer em nada, porque a gente vai mexer nisso daqui na parte da configuração completa. Aqui é onde você faz a configuração do seu Wi-Fi. Não vamos mexer agora, vamos fazer depois também. Dá um seguinte. Aqui ele vai pedir para atualizar. Eu vou ignorar aqui. Seguinte. É só para mostrar a tela principal. Muita gente vem por essa tela aqui, faz a configuração por aqui e acha que acabou. E é por isso que está tendo limitação de velocidade. Tá? Ele falou que está tudo certo. É só dar um seguinte. Aqui no caso ele vai falar aqui, se encontrarmos seu router em outra rede, isso pode causar problemas de duplo NAT. Foi o que eu falei para vocês lá, tá? Se você deixar o DHCP, deixar as configurações do seu modem da operadora não estando em bridge, pode duplicar o NAT, o DHCP, o Wi-Fi, tudo. Aqui, vamos dar no seguinte. Agora, seguinte novamente, ele vai abrir agora a tela principal de configuração, tá? Então aqui dentro ele vai mostrar aqui, se você quiser tirar uma foto aqui da sua senha do Wi-Fi e tal. A gente não vai fazer isso, vamos ignorar. Feito isso daqui, essa parte aqui, essa parte é importante para você acessar o seu roteador pelo celular, tá? Então você vai ter que cadastrar aqui o seu e-mail e uma senha. Tá? Se você já tiver, é só você colocar o e-mail e a senha. Se não tiver, você vem aqui em registrar. Ele vai fazer o cadastro para você com o seu e-mail e senha. E depois você vai estar pronto aqui para fazer a conexão. Eu vou ignorar essa parte aqui, tá? Tem ela para a gente configurar mais para frente, só para vocês entenderem. Pronto. A partir de agora, você já tem internet no seu roteador. Porém, falta fazer a configuração dele, certo? Aqui a tela principal, nós temos aqui o mapa da rede, que é no caso a sua internet, o seu roteador, dispositivo mesh, se você tiver, vai aparecer aqui, e aqui os aparelhos que estão conectados agora na sua rede, tá? Não vamos mexer nisso, vamos vir aqui em avançado. Tá? Em avançado temos várias opções para mexermos aqui. Depois vamos fazer a configuração do Wi-Fi, tá? O Wi-Fi a gente configura um pouquinho depois. Então vamos aqui no avançado. A primeira parte que aparece para vocês aqui do lado esquerdo é modo de operação. No caso nosso, ele vai funcionar como roteador, certo? Mas ele também funciona como ponto de acesso, tá? Como um repetidor para vocês. Mas não é o caso nosso. Deixa aqui no modo router, tranquilo. A segunda parte é rede. Primeira opção que nós temos aqui é estado. Ele vai mostrar o estado que está a sua rede, tá? O IP dinâmico, o IP que está sendo recebido aqui, o gateway da operadora, DNS primário, secundário. Nós iremos mudar o DNS depois, tá? Aqui tem a LAN, que é o que está conectado na minha LAN. Aqui são informações do seu modem, tá? A parte de internet, que é a segunda opção. Aqui a gente tem o IP dinâmico, né, que é no caso meu aqui, tem todas as configurações, porém ele está recebendo o DNS da operadora e eu não quero, tá? Então você vem aqui em libertar, definições avançadas. Aqui vocês vão fazer a alteração do DNS. Como que você vai fazer isso? Você vai escolher o DNS da sua região. É só você escolher qual é o melhor DNS. Você pode usar um DNS normal aí do Google,
que também vai funcionar perfeitamente. Então é só vocês colocarem aqui o DNS que vocês querem que esteja funcionando, tá? Se for do Google, é só digitar aí o DNS do Google. Se for qualquer outro, é só digitar qualquer outro DNS, tanto em cima quanto embaixo. Depois disso, você pode mudar aqui o nome do dispositivo, ele está como o nome padrão que vem, tá? Que é o C80, mas você pode colocar o nome que você quiser. Esta outra opção aqui é para clonar o Mac. Não vamos mexer nisso aqui, mas dá para você fazer um clone do seu Mac aqui padrão. DNS aqui, deixa do jeito que está desativado, tá? Pode deixar desativado que a gente vai colocar o de cima. Aqui tem o NAT, tá? A parte do NAT. Aqui, ativar o NAT Boost, ele é o seguinte, ele também substitui o QoS. Porém, para quem joga e for usar o QoS, tem que desativar o NAT Boost. Dependendo da configuração que você for fazer no roteador, você tem que desativar isso daqui. No meu caso, eu vou deixar ativado, tá? Mas vocês podem desativar se for mexer em QoS. Eu vou mostrar lá na frente. Mas lembre-se dessa parte, que é em rede e internet, tá? Você vai em rede, depois internet, você vai abrir essa página. A parte mais importante está aqui, ó. Definições de negociação de velocidade. Você deixa aqui, deve estar como autonegociação, você vai colocar aqui no último, ó, Full Duplex. Tá? 1000 megas Full Duplex. E grava. Depois que você fez isso, o seu roteador vai liberar total a velocidade, porque senão ele pode estar limitando em 100 MB aí, tá? Então aqui vocês viram que é só mudar o DNS, vocês mudam da forma que vocês quiserem, tá? A parte aqui da LAN, ele vai mostrar alguma configuração da sua LAN, que é no caso de endereço aqui, você pode mudar que ele tá para você acessar 192.168.0.1, você pode colocar ponto .2, ponto .5, ponto .10, o que você quiser, tá? Vindo para baixo, que é em IPTV. Aqui no caso, se você for configurar a parte de IPTV, você pode fazer a configuração por aqui, ou usando um VoIP, alguma coisa, tá? Eu não vou ativar, porque eu não uso aqui, eu uso a rede direta aqui minha, então não vamos mexer nisso daqui. Servidor DHCP. Aqui ele vai criar o seu DHCP. Porém, é importante que você tenha desativado ele no seu modem, senão vai estar duplicado. Você vai ter 2 DHCP na sua rede. Então aqui ele vai, cada equipamento que você conectar, ele vai gerar um número de IP. 100 está ali, vai 101, 102, 103 e assim por diante, até 249 que está ali. Tranquilo? Aqui no caso, é o gateway que você pode deixar padrão. O DNS, você pode colocar o DNS que você quiser aqui, tá? Pode repetir o do Google ou o que você quiser aqui. Embaixo aqui é no caso de reserva de IP. Se você tem alguma coisa específica na sua rede, você quer direcionar uma reserva de IP, você vai criar por aqui, tá? Não vamos mexer nisso agora também, vamos deixar padrão. Aqui tem a lista de clientes, são os computadores que estão conectados na minha rede, tá? Tem aqui um notebook, tem um outro computador que está conectado na minha rede, um com 100, o outro com 101. Tranquilo? Então acho que aqui até aqui não tem muito segredo, né? Agora a gente vai vir aqui no próximo, que é DNS dinâmico. Aqui eu prefiro usar o DNS aqui que eles fornecem aqui, no caso dinâmico, da TP-Link, tá? Então, no caso, eu vou deixar aqui do modo que está. Aqui em parte em rotas, ele só vai mostrar a tabela de rota de vocês. Não tem nada assim para você configurar. Você pode configurar uma rota fixa para que a rede chegue em um local específico, mas não vamos mexer nisso aqui também. Bom, vamos lá, gente. Agora a próxima parte que iremos mexer é a parte aqui do ID TP-Link, tá? Quando vocês abrirem, vai abrir uma telinha aqui para vocês fazerem o cadastro, colocar o seu e-mail e uma senha.
tá? Para você poder fazer o acesso pelo celular, como eu disse no início do vídeo. Então você vai criar, se você não tiver, você vai estar embaixo ali a opção criar, coloca a sua senha, né? O seu e-mail, sua senha, ele já foi criado. Então ele vai abrir dessa forma aqui depois que a gente estiver conectado nele, tá? O meu e-mail, a senha e as informações aqui. Eu posso desvincular, porque é só eu que vou estar gerindo este roteador, que é o e-mail vinculado, tá? Aqui tem a parte do meu e-mail que eu posso vincular ou desvincular, ou posso adicionar mais alguém aqui. Mas é isso daí, tá? É só colocar a senha, criar ali, você vai colocar o e-mail, cria a senha, você vai ter o acesso pelo celular. A próxima parte é o Easy Mesh. Este Easy Mesh, ele é para você trabalhar na rede, como o nome mesmo diz, uma rede mesh. Porém, se você habilitar o Smart Connect, ele vai trabalhar melhor. Só que não funciona em câmeras IP, vai dar problema em IPTV, em HTV, BTV da vida aí, não vai funcionar. Então, deixa separado, não mexe aqui. No caso da Easy Mesh, se você não tiver roteadores mesh, pode desabilitar isso daqui, tá? Ele vai falar que vai demorar alguns segundos, ele vai desativar. Isso é no caso se você não tem roteador mesh, que é o meu caso aqui, eu estou ligando somente o C80, tá? Então ele está desativado essa opção, não precisa deixar ligado. Aqui é configurações de Wi-Fi, né? Definições de Wi-Fi. Aqui é importante. Eu fiz aqui coloquei um nome aqui do canal, coloquei um nome qualquer aqui. Aqui a segurança, vocês vão colocar aqui WPA3 pessoal. E coloque uma senha qualquer. Lembrando, isso aqui é uma senha de teste só para vocês verem, tá? Uma senha qualquer. A potência de transmissão deixa em elevado. Largura do canal, vocês coloquem 40 MHz. Canal pode deixar aqui automático. A parte daqui deixa do jeito que está aqui, combinado. A 5G, coloca um nome que vocês quiserem na rede, identifique como 5G para vocês saberem. Mesma coisa em segurança, WPA3 pessoal. Coloque uma senha qualquer aí. A potência de transmissão deixe em elevado. Largura do canal, coloque em 80 MHz. Canal deixe automático. Aqui, Mumimo deixa ativado e coloque em gravar. Pronto, a sua rede já foi colocado senha. Porém, é o que eu expliquei para vocês. Se colocar Smart Connect, ele vai unir as duas redes, o seu celular vai encontrar qual rede é melhor. Porém, sua câmera IP e alguns equipamentos não funcionam em 5G. Vai dar conflito. Então, deixe o Smart Connect desativado. A próxima opção aqui é a rede de convidados, tá? Aqui, no caso, para você criar uma rede separada para os seus convidados. Você quer garantir segurança da sua rede e tal. Para quem vai fazer uma festa e quer deixar a rede compartilhada, você pode criar aqui. Você pode ativar aqui a rede 2.4. Coloque um nome aqui como convidados, tá? Você pode controlar a largura de banda. Porém, aqui, para fazer o controle, você tem que estar com aquele Net Boost, como eu falei para vocês, tá? Desativado. Senão, ele não pode ser ativado ao mesmo tempo. Ele vai estar aqui em rede, tá? Se você vir em rede internet, você vai conseguir desabilitar o Net Boost. Vamos lá que eu vou mostrar. Internet, você vai vir aqui Net Boost e vai desativar. Se você desativar, ele vai funcionar lá, tá? Entenderam, né? Então, o encaminhamento de NAT é o que a gente estava vendo. A gente pode ver aqui agora. No caso aqui, é para especificar qual porta você quer fazer serviços específicos, tá? Você quer direcionar ali uma porta específica para um videogame, para um computador. É por aqui que você faz a configuração. A parte de baixo aqui, a mesma coisa, que você vai especificar
qual dispositivo que abre as portas externas específicas que você envie, tá? Isso aqui é mais para abertura de portas. Porém, tem um vídeo no canal explicando que tem gente que não consegue abrir portas em certas operadoras, porque está bloqueado e está em CGNAT. Se você não sabe o que é CGNAT, eu vou deixar o link na descrição aí para vocês verem o vídeo e entender por que você não consegue abrir porta. A próxima aqui é o PNP. Aqui a gente pode deixar ativado, tá? Para caso de jogos, comunicações em tempo real, pode deixar isso daqui ativado. Agora vamos em DMZ. Aqui em DMZ, você vai colocar aqui, vai expor um dispositivo específico numa rede local, tá? Como jogos e comunicação em tempo real. Você pode ativar a opção DMZ e colocar o IP do dispositivo por aqui, tá? Porém, eu vou deixar desativada essa opção. Aqui é controle de pais ou controle parental. Aqui no caso, você pode criar algumas regras, tá? O limite de tempo, membro da família, você pode criar regras por aqui. É só em adicionar, você vai colocar o nome do cliente lá, ou da pessoa, ou do celular, ou do aparelho que você quer, e vai dar um seguinte, ele vai fazer a configuração. É só seguir o passo, é bem simples, tá? A próxima parte é o QoS, aqui que eu estava falando. Para ativar o QoS, o NetBoost não pode estar ativado. Porém, aí vai depender de quem vai mexer em jogos, para colocar prioridade para algum equipamento. Tá? Então, como o NET está ativado, a gente não consegue ativar o QoS. Agora vamos para a parte de segurança. A primeira parte aqui é Firewall, tá? Não vamos mexer em nada. Eu só estou abrindo para vocês verem como funciona, tá? Controle de acesso. Aqui você pode controlar o acesso à sua rede a partir de dispositivos. Então você pode controlar a sua rede através de algum dispositivo seu ou bloquear algum dispositivo, tá? Você pode fazer o bloqueio de controle de acesso. Então, você pode bloquear algum equipamento na sua rede. Vamos supor que tem algum vizinho que você percebeu que o equipamento dele apareceu na lista ali de rede. E você quer bloquear, você vai colocar o IP dele aqui e fazer o bloqueio. É só adicionar aqui, tá? Ele vai pedir para você adicionar, ele vai mostrar aqui a lista de equipamentos que estão conectados aqui na sua rede. No caso, não tem nada, só tem um computador. Você vai adicionar ele na lista, tá? Ou você coloca permissão ou negações. Se colocar negação, não acessa mais a sua rede, tá? Aqui no caso, o próximo é vínculo de IP e MAC. Aí no caso aqui para vocês podem habilitar ou desabilitar. Ele vai fazer aqui vincular algum equipamento, tá? Você pode fazer a vinculação de algum equipamento aqui. Mas não vamos mexer nisso daqui. Se alguém quiser, depois pode se aprofundar mais somente nessa parte aqui. A parte aqui desta ALG aqui, que é o gateway, tá? Então aqui vocês não vão mexer em nada, deixa do jeito que está. Segurança IoT. Aqui é para quem trabalha com equipamentos de casa eletrônica, tá? No caso assim de uma rede de lâmpadas inteligente, Alexa, é tudo por aqui. Então você pode fazer a sua rede isolada somente para esse tipo de equipamento, tá? Então você pode simplesmente habilitar isso daqui e ir adicionando os equipamentos que você tem aqui, tá? Que estão conectados, ele vai ficar isolado para evitar ataque. Isso é uma boa opção. Agora aqui embaixo em IPv6, aqui no caso, não vamos mexer, tá? Ele fala uma ligação direta de IPv6 da operadora para vocês. Vou deixar do jeito que está desativado. A próxima opção é o Smart Life, tá? Que é um assistente. No caso, para quem usa Alexa ou Google Assistente. Eu uso Alexa aqui, no caso, se a pessoa usa, você vai clicar aqui e vai seguir o que está pedindo aqui. Eu não vou fazer porque vai pedir vinculação, vai pedir e-mail, vai pedir tudo para poder fazer a vinculação. Mas é simples, é só seguir a parte que está aqui, que está bem explicadinho, e fazer a conexão da sua Alexa ou
do Google Assistente, tá? É a mesma forma, muito simples de fazer a configuração. Depois disso, nós vamos para Sistema. A parte de Sistema, o que a gente tem aqui em Sistema? Temos atualização de firmware. Então, vocês vão clicar aqui em Atualização Automática. Ele vai procurar a atualização. Aqui você pode escolher um horário de madrugada, o horário que vocês quiserem. Ele vai procurar a atualização todos os dias. Ou procurar manualmente. Você vem por aqui e clica em procurar. Ele vai buscar a atualização automático para vocês, tá? No caso manual aqui, né? Aqui, atualizar firmware a partir de de um pendrive ou de um drive que você tem aí, você pode baixar ele da internet e fazer procurar ele aqui no computador e atualizar. Eu acho desnecessário, pode deixar aqui automático. Cópia de segurança. O que é isso aqui? É a cópia de toda a configuração que você fez. Você fez a configuração, depois, se não quiser fazer novamente, faz uma cópia de segurança e depois repõe ela, tá? Ele vai voltar ao normal. A reposição é por aqui. Se no caso você quiser repor, você vai procurar o que você salvou aqui no computador e vai voltar às configurações que eram. Embaixo temos repor configurações de fábrica. Ele vai repor todos os valores de fábrica, né? Exceto o seu login e informações da conta cloud. A de baixo aqui, ele repõe tudo para valores de fábrica. Ele volta como fosse configuração, como chegou o roteador seu aí. Tá? Então, qual é o próximo que iremos fazer? Administração. Aqui é aquela primeira parte, a primeira tela. Se não apareceu a senha admin aqui, vocês vão colocar a senha antiga e vão colocar a nova senha aqui no primeiro e no de baixo, tá? No primeiro e no de baixo aqui. Repetiu, é só dar um OK, né? Um gravar aqui. A parte de gestão local, você pode deixar da forma que tá, não precisa mexer. Gestão remota. O router através da internet, Não, eu deixo desativado isso daqui. Tá? Registro. Aqui ele vai mostrar para vocês todos os registros, tudo que vem que você fez aqui, o que foram mudado, o que aconteceu no seu roteador. Aqui tá definições, você deixa dessa forma, não mexe. Diagnóstico. Aqui você pode fazer um teste para ver o ping, como é que tá aí, se está funcionando tudo redondinho. A hora e o idioma, ele já vai estar aqui configurado. Se não tiver, você vai colocar aqui português, configurar a hora, deixar ele aqui para obter a partir da internet, tá? O fuso horário aqui está errado, você vai procurar Brasil. Ó, Brasília. E dá um gravar, tá? Aqui fala sobre horário de verão, a gente não tem mais isso aqui, então não precisa ativar o horário de verão. Coloca em gravar. Ele já concluiu aqui e vai automaticamente obter a partir da internet. Aqui no caso é para reiniciar, tá? Se você fez as configurações, você pode fazer reiniciar o modem por aqui, ele vai voltar a pegar as configurações normal. A última parte que temos aqui é o LED. Isso aqui é interessante. Se você tem um modem, ele está dentro da sua casa e as luzes incomodam você, você pode desligar as luzes por aqui. Desliga todas as luzes, vai ficar tranquilo. Porém, se você quer desligar somente à noite, você pode vir aqui no modo noturno, ativar e escolher o horário que quer que desligue. Conseguiram entender até aqui, gente? Então aqui a configuração foi bem tranquila para fazer, tá? Ele explica que todo que já está conectado, o seu modem já vai estar funcionando. Aqui está mostrando a sua rede, aqui está mostrando o seu Wi-Fi. Então agora vai estar tudo pronto. Espero que eu tenha ajudado vocês. Que Deus abençoe e uma ótima semana. Um abraço.